Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a minha releitura de A Abadia de Northanger, da Jane Austen. Eu já li todos os livros dela. Na primeira vez que eu li pela editora Martin Claret. Inclusive, eu fiz uma releitura de Jane Austen. Mas esse ano eu decidi criar um projetinho já depois de eu ter criado as minhas metas literárias para 2025. Eu decidi incluir esse projeto que eu estava morrendo de saudade de ler Jane Austen. Então eu decidi fazer uma releitura de todos os livros que ela lançou, mas dessa vez pela Penguin e Companhia, que é uma das minhas editoras favoritas, e a tradução deles é maravilhosa, sem falar nos textos de apoio que vem para contextualizar a gente com contexto histórico, social, uma história também sobre o processo de escrita e sobre Jane Austen. Então eu fiz essa minha releitura, foi o meu primeiro livro lido de junho, isso, de junho. Só vai ser esse e um outro que é da minha meta literária de 12 livros esquecidos na estante, um para cada mês, né? Então, o mês de junho li Abadia de Northanger e vou ler A Cidade da Lua Crescente, A Casa de Terra e Sangue. Eu acho que tá aí a capa dele para vocês. E é um calhamaço, talvez o mês de junho vai ser só para ele agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Abadia de Northanger. Como eu falei para vocês, essas edições da Penguin e Companhia sempre vêm com um textinho de apoio falando um pouquinho da história do autor, da história do livro, como por exemplo, A Abadia de Northanger foi o primeiro livro escrito por Jane Austen e foi o último a ser publicado. Teve algumas coisinhas que aconteceram aí pelo meio do caminho. Nesse livro aqui não fala, mas neste daqui, cadê? Na edição da Martin Claret vem um. Como é que eu posso dizer que eu tô super esquecida, gente? Tem um aviso da própria Jane Austen que eu vou ler para vocês. Aviso da autora a respeito de A Abadia de Northanger. Jane Austen alerta os leitores da edição inaugural de A Abadia de Northanger sobre diferenças culturais encontradas no livro em relação ao contexto histórico em que a obra foi publicada. Isso porque, conforme explica ela, desde o período em que foi finalizada até a data da sua primeira publicação, passaram-se 13 anos. Então, tem um asteriscozinho, um textinho de apoio. Agora vamos ver o que Jane Austen falou sobre isso. Este texto foi concluído em 1803 e os planos eram de que fosse publicado imediatamente. Foi vendido a um livreiro, chegou a ser anunciado e a razão pela qual a publicação não teve seguimento é algo que a autora jamais chegou a saber. Parece extraordinário que um livreiro tenha julgado proveitoso comprar o que não julgava proveitoso publicar. Mas isso não interessa nem à autora nem ao leitor, a não ser por tornar necessário um esclarecimento sobre as partes da obra que 13 anos tornaram comparativamente obsoletas. Pede-se, pois, ao leitor que não se esqueça de que se passaram 13 anos desde que ela foi terminada, muito mais desde que foi iniciada, e durante tal período, lugares, maneiras, livros e opiniões sofreram mudanças consideráveis. Então, ela é tão perfeccionista, né, que ela deixou isso já escrito a respeito da sua obra. Mas ele só foi publicado após a morte dela, então ela ainda não chegou a ver realmente, de fato, ele publicado, né? A tradução, gente, como faz muito tempo que eu li pela Martin Claret, eu não percebi, assim, a diferença de tradução. Claro que a Penguin, ela traz uma tradução muito real ao texto original, né? Inclusive os dialetos, as formas como eles falavam. Então vamos falar mais a respeito da história em si. Aqui nós temos a protagonista, que é uma viciada em literatura e principalmente em romances góticos. Então, a partir daí, Jane Austen ela faz meio que uma paródia desses romances góticos, fazendo com que a história da sua heroína, que não tem nada de heroína dos livros, né? Se a gente pegar a Catherine e compará-la com as heroínas dos livros que eram lançados na época, ela não tinha muito semelhanças, porque ela não era uma menina muito bonita, ela não era rica, ela não morava num lugar bonito, e muito pelo contrário, ela morava no interior, era filha de um reverendo, e não era tão bonita, como eu já falei, mas também não era tão feia. Então ela tinha um potencial, digamos assim,
de ser uma heroína. É tanto que Jane Austen ela já começa o seu livro. Ninguém que conhecesse Catherine Morland na infância imaginaria ter ela nascido para ser uma heroína. Sua situação na vida, os caracteres de seus pais, sua própria pessoa e seu temperamento, tudo jogava contra ela. Então, a partir daí, a gente vai conhecer um pouquinho dessa protagonista e a construção dela como a heroína desse livro, né? E sempre, claro, fazendo meio que uma paródia com os romances que ela estava lendo, como, por exemplo, O Mistério de Udolfo, que é muito citado aqui, que eu já coloquei na minha lista de leitura, com certeza que eu quero ler. E através desse livro e da inocência da protagonista, ela começa a confundir coisas que estão acontecendo ali na realidade com o que aconteceram no livro, como é que eu posso dizer, lugares, comportamentos de outros personagens e tal. Então ela conhece o seu querido. Gente, eu tô lendo os livros e eu me esqueço do nome dos personagens. Acabei de me esquecer do herói, né, do livro, do romance, Tilney. O senhor Tilney é o homem deste livro. Aí ela conhece uma moça que é muito fútil, muito boba, só quer saber de paquera, de altos bailes, se passa de humilde, de amiga. Ai, amiga não sei o quê, amiga não sei o quê, eu sou muito humilde, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, mas não é nada disso. É só uma pessoa que se exibe mostrando certas qualidades que não lhe pertencem. E ela, mesmo ela sendo muito nova, mesmo ela tendo sido a primeira vez que ela saiu do interior e foi para Bath, né? Ela é centrada, ela é sensata, ela fica mais calada, observando. Primeiro porque ela tem medo de falar e cometer uma gafe, então ela prefere ficar reclusa, em silêncio, mas aí como ela cria uma afinidade, ela começa a se soltar um pouquinho e ela começa a mostrar a personalidade dela, que é uma personalidade de uma menina educada, sem muita instrução, obviamente, mas com noção, como a gente costuma dizer hoje. É uma pessoa com noção. A amiga dela, a Isabela, é completamente sem noção. O irmão dela também me fez bastante raiva nesse livro, porque a todo tempo ele fica querendo dar uma de galanteador, de maravilhoso, de bom partido, só que ele é horrível. E vários desencontros entre ela e Tilney e tal, beleza. Aí ela é convidada para ir para a Abadia de North Anglia, que é a propriedade da família dos Tilney, do pai do crush dela, né? A convite da irmã dele, ela vai passar lá uns dias e lá ela começa a suspeitar, né? E ali a magia do livro, ela ficava tão presa essas histórias que ela lia, começaram a confundir o julgamento dela. Então ela começou a suspeitar do pai dele, que ele perdeu a esposa, né? Então ela não gostou de alguns comportamentos dele, começou a suspeitar que possivelmente ele teria assassinado a esposa e tal. Então com isso ela começou a confabular algumas teorias e tal. Então, a literatura se misturando com a vida real, até que ela foi alertada de que ela estava perdendo um pouquinho da noção e estava se deixando levar pelos livros que ela lia. Mas tem ainda, apesar de ter sido o primeiro livro escrito por Jane Austen, a gente já consegue perceber a acidez e a ironia e a classe que ela tinha para satirizar certas atitudes de personagens, principalmente de classe média alta, né? O jeito de se importar muito com a aparência, principalmente na figura da senhora Bell, né? Que é quem convida ela para ir para Bath, que só fala em vestido, às vezes a gente está falando uma coisa séria, e ela vai e mete um vestido no meio, mete a alta sociedade, a amizade que tinha com fulano de tal e tal. Assim que também como satirizar essa ideia de que a abadia de North Angel existe um prédio imponente, antigo, que guarda história, mas que foi todo reformulado por conta que não era mais tão prático, o dono queria dar uma modernizada nele, ou seja, é, abandonando um pouquinho o lado cultural e histórico e focando mais no que estava na moda na França, por exemplo. Outro ponto aqui, que é o ponto-chave, né? Que é alerta de spoiler, que é quando o pai, né? O pai convida ela para o pai do tio, né? Convida ela para passar esses dias na abadia, porque na cabeça dele, e ele foi informado disso de forma errada,
que ela era rica, ela era uma moça rica, então convidou e tal. Quando ele descobriu que ela não era, ele expulsou ela assim, deixou amanhecer o dia, a menina já estava dentro da carruagem e foi para casa, e isso abalou emocionalmente ela. Imagina aí, em 1800 e tanto, você viajar sozinha, meio que expulsa de onde você estava, viajar sozinha porque descobriram que você não tinha dinheiro. Gente, ela sempre focando nisso, né? Jane Austen sempre focando nesse lado desigual da sociedade inglesa, em que quem tinha mais não queria se misturar com quem não tinha, em que posições eram mais importantes do que o caráter das pessoas, e essa ideia de alguém ter que separar o casal, né, principal. Sempre em todos os livros de Jane Austen tem uma pessoa que vai querer separar o casal principal por conta de que eles dois são incompatíveis por questões financeiras, né, e sociais. Não tem até até em Flush, Virginia Woolf fala muito bem nisso. Não tem, como é que se diz, gente? Linhagem pura. Então, todas essas questões que Jane Austen aborda em todos esses livros está super presente aqui, e eu acredito que de forma bem mais atrevida, bem mais ousada, bem mais irônica. Aqui ela se mostrou que é realmente uma narradora imparcial, é uma narradora que não só conta a história, mas como também mostra a sua opinião no discurso indireto livre que fez Jane Austen ser uma escritora super famosa e lançar um novo estilo de escrita, né? Então, A Abadia de North End é um livro maravilhoso, se você quiser ler ele. Tipo, qual a primeira obra que eu devo ler de Jane Austen? Eu aconselho você ler A Abadia de North End, porque foi o primeiro livro que ela escreveu, mas também não só por isso. Para você ver ela evoluindo gradativamente na sua forma de escrita. A gente vê, por exemplo, que em Persuasão acontece praticamente a mesma coisa, só que o inverso, né? A mocinha é obrigada a não levar adiante o noivado com o mocinho, o herói, por conta que ele não tinha a mesma, não pertencia à mesma classe que ela. Só que em Persuasão a gente já vê uma Jane Austen mais suave, né? Mas uma narradora que eu acho mais empática com a situação da mocinha, embora em muitos momentos ela também dê uma criticada e mostre a fragilidade da mente da mocinha. Já aqui não, ela mete o pau escancarado, e no fim das contas, todo o julgamento que a Catherine teve em relação ao pai do Tilney, né? Ele não era um assassino, mas também não se mostrou ser uma pessoa de caráter honrado, né? Ele se mostrou ser uma pessoa horrível, imbecil, digamos assim. Enfim, o que é que eu mais posso falar sobre esse livro? Ele tem mais ou menos 300, mais ou menos não, fechado umas 300 páginas. E você lê ele bem rapidinho, porque ele é muito gostoso de ler, é maravilhoso, ele não tem um drama muito pesadão. Você vai ter ranço de alguns personagens, com certeza, mas é uma leitura gostosa de se fazer. E, claro, a gente passeando também pelo interior da Inglaterra, conhecendo um pouquinho dos costumes de Bath e os tradicionais banhos que curam doenças. E toda aquela sociedadezinha mesquinha ligada a bailes, a chás e a besteira toda que a gente já tá cansada de ver. E, tipo, muitos falam que Jane Austen criticava porque ela não fazia parte. Mas, gente, não. Ela é como a personagem aqui desse livro. Ela não era pobre de tudo, mas ela também não tinha tantas condições assim. Mas ela frequentava esses ambientes. Ela frequentava bailes, ela frequentava salas de chá, ela tinha acesso, por exemplo, ela já morou muitos anos em Bath, mas claro, sempre, infelizmente, dependendo de outras pessoas, até porque ela ainda não vivia dos seus livros, né? Ela não chegou a viver dos seus livros, então as mulheres daquela época, quando não casavam, tinham que viver da misericórdia, ou do pai, ou do irmão que tinha condições, e foi assim também que aconteceu com Jane Austen até os seus últimos dias de vida. Mas é um livro maravilhoso, e Jane Austen, com certeza, ela sabe mostrar em tela como era a sociedade daquela época e o lado feio também de tudo aquilo, mas sem perder o romance e trazendo romance para os seus livros, porque mesmo a gente sabendo que na prática não era bem assim, como é Orgulho e Preconceito, era pouco provável acontecer na vida real o que aconteceu entre Darcy e Elizabeth.
mas ela não deixou que suas mocinhas tivessem um final triste, né? E que fossem separadas dos seus heróis, assim como, infelizmente, Jane Austen foi do dela. Então, eu recomendo, eu já estou tentando finalizar esse vídeo há muito tempo, mas eu sempre me empolgo, porque falar de Jane Austen é uma empolgação enorme, falar da Abadia de Northanger, principalmente na minha segunda releitura, está sendo ainda mais gostoso falar sobre isso. Mas é isso, vou encerrar o vídeo por aqui. Se você não leu, leia, é uma leitura maravilhosa. Recomendo você ler também pela editora Penguin e Companhia, que ela é maravilhosa. Não é tão bonita, né, visualmente, como a da Martin Claret, que tem um corte bonito, que tem uma diagramação também, considero melhor, o tamanho da fonte é bem melhor. Ai, gente, perfeito, 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 perfeito. E é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Obrigada por assistir a mais um vídeo. Aos novos inscritos, sejam mais do que bem-vindos. Vamos conversar sobre livros. Se você já leu A Abadia de Northanger, deixa aí nos comentários sua opinião a respeito dessa obra. Qual outro livro de Jane Austen você já leu e que pretende fazer uma releitura? E todos os livros de Jane Austen que eu for reler esse ano, principalmente principalmente não, porque vão ser por eles. Eu vou trazer uma resenha falando melhor. O próximo livro que eu pretendo fazer uma releitura de Jane Austen será Emma. Então, assim que eu ler, eu venho trazer para vocês a resenha, esse novo ponto de vista, essa nova perspectiva a respeito de Emma. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu passei a maior parte do tempo tendo raiva de Emma, mas até ela conquistar o meu coração. E depois a gente fala sobre isso, né? Emma é uma mocinha que merece a gente olhar ela com outros olhos, né? Mas enfim, depois a gente fala sobre isso, né? Então, até o próximo vídeo. Tchau!